Esse processo ele não vai eliminar, ou não é uma negação do esporte, mas é colocar o esporte num processo de descentralização e de reforço e de afirmação de identidades culturais historicamente oprimidas e marginalizadas, né? O Programa Esporte Sociedade é um projeto de extensão da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto, financiado pelo PUB, que tem como objetivo formar um canal de análise social sobre esporte e interação com o público interessado nesse tema. A entrevista de hoje é com o professor Dr. Neilton Ferreira Júnior, professor adjunto da Universidade Federal de Viçosa, e o entrevistador é o professor Dr. Renato Marques, da Universidade de São Paulo. Olá, pessoal. Meu nome é Renato Marques, sou professor da USP, da Universidade de São Paulo, aqui na Escola de Educação Física e Esporte de Ribeirão Preto. Também sou coordenador do projeto de extensão Sociologia do Esporte ao Público e aqui do canal Esporte e Sociedade. O objetivo desse canal é discutir questões e tratar de questões sociais que envolvem o esporte e através de entrevistas, né, com acadêmicos, com pesquisadores, pesquisadoras, também profissionais do esporte, tratar de temas relacionados ao esporte e à sociedade. A entrevista de hoje é o professor Neilton Ferreira, que é professor da Universidade Federal de Viçosa, e a terceira parte dessa entrevista sobre esporte e racismo. Espero que vocês gostem. Tem alguma coisa aí que merece atenção, que merece, pelo menos, ser refletida sobre, né? E aí, nesse sentido, que é a minha próxima pergunta. Quer comentar, Neilton? Quer falar? Eu só queria comentar que esse fato do não pensado, talvez ele seja o mais perigoso. Porque o não pensado, ele organiza uma sociedade que, sim, esse sujeito, ele nunca vai ter a oportunidade de sentir o vento no seu rosto num barquinho à vela. Porque isso diz respeito a uma outra identidade cultural e racial, consequentemente, né? Que não é a dele, né? Esse sujeito ele vai ser alvo dos projetos sociais, ele vai ser alvo dos projetos de desenvolvimento, de esporte para o desenvolvimento e para a paz e para a suspensão dos conflitos nas zonas de conflito, né? Para esse sujeito, ainda que, por exemplo, se invista em algum tipo de prática dita mais nobre, esse sujeito ele vai ser alvo de um outro método, ou seja, essa prática ela vai ter um outro significado. E esse significado, tem um autor importante no Brasil chamado Marcelo Paulo de Mello, que vai identificar que as orientações de prática de programas esportivos advindas de programas como o Banco Mundial, Unesco, essas coisas, elas estão sempre orientadas para o sul global, no sentido, não só no sentido de trazer de maneira bastante difusa a ideia de desenvolvimento e de paz nesses lugares, mas ao mesmo tempo sem estabelecer uma relação com o fato de que o subdesenvolvimento desses lugares ele está diretamente relacionado ao desenvolvimento dos países centrais, né? Então eu seleciono um conjunto de práticas, né, impedindo com que essas práticas se tornem instrumentos de emancipação e autodeterminação desses povos. Ou, num sentido mais fanoniano, né, que o esporte ele se torne uma plataforma a partir da qual a gente consiga perceber a todo instante o que se passa entre nós. Essa é a ideia que o Fanon, curiosamente, no livro Condenados da Terra, defende. Olha, se o esporte ele vem para cá, para as sociedades subdesenvolvidas, uma das coisas que ele não deveria ser é burguês. Ele deveria ser uma prática favorecedora de processos orgânicos, ou seja, processos sociais de autodeterminação desses povos, ou de determinação dos destinos da nação, né, dos destinos desse povo, e não um instrumento de apassivamento dessas sociedades, né, que é um pouco daquilo que esses projetos sociais dirigidos para periferias, dirigido para pessoas pobres, faz, né, participando desse processo de discriminação deliberada, né, quando eu não tenho acesso a determinadas práticas, mas principalmente aos possíveis significados contra-hegemônicos que as práticas poderiam nos dar através de uma relação um pouco mais crítica com essas práticas. Legal, legal. Para concluir, Neilton, nosso tempo está em cima aqui. Vou condensar duas perguntas em uma só, tá? Que tipo de ação
pode ou deveria ser feita para combater essas manifestações do racismo no esporte? Então, que tipo de ação poderia ser feita ou deveria ser feita? E quais tipos de ações já existem nesse sentido e que são bons exemplos e que produziram algum resultado relevante no combate ao racismo? Rapidamente eu vou citar duas que eu acho que a partir delas a gente tem uma cadeia de poderia ter uma cadeia de ações mais concretas, né? A primeira delas é que em 2001 o Brasil ele participou e foi signatário de uma conferência de Durban contra o racismo, a xenofobia e outras formas de discriminação, né? Em 2 artigos dessa resolução, ele diz que ele convoca, né, instituições esportivas, mas o próprio governo, clubes também e associações educacionais, né, a desenvolver em conjunto processos de releitura das práticas esportivas de forma que elas se tornem também instrumentos de superação do racismo. Porque o que a gente tem? A gente tem a ideia de que o esporte ele precisa ser defendido do racismo, e não as pessoas que nele participam, né? A ideia mais corrente, muitas delas apoiadas por grandes empresas, né, inclusive instituições esportivas, é a ideia de que o esporte ele pode ser higienizado, ou pelo menos a imagem da prática ela pode ser higienizada, disciplinando atletas e consumidores a não publicizarem os seus gestos racistas, a não serem violentos simbolicamente e tal. Esse processo ele é muito ruim de um ponto de vista da perspectiva do racismo estrutural. E aí o que a gente tem? A gente tem essa convocatória, né, que permite com que o esporte ele seja realmente democratizado do ponto de vista da sua redefinição enquanto prática emancipatória. Sendo ele prática emancipatória, ele vai atuar naturalmente contra os racismos, né? Ele vai atuar naturalmente contra outras formas de violência associadas ao racismo, que é a violência de classe e a violência de gênero, né? Uma outra forma, e é aquela que já tem acontecido também nesse início de século, no Brasil especificamente, é a defesa da necessidade do ensino da cultura e da história africana e afro-brasileira nas escolas. Se a perspectiva da educação ela tem servido ainda como uma justificativa de formas como a gente vai combater o racismo, então esse elemento, esse instrumento jurídico que hoje já tem pelo menos 20 anos de produção pedagógica e prática, na educação física ele está numa fase experimental. Então a gente tem a educação física orientada pela Lei 10.639, desenvolvendo mecanismos pedagógicos de apropriação de práticas culturais, corporais, no sentido não de eliminação do racismo, mas de reestabelecimento do tamanho original da cultura corporal de movimento. Esse processo ele não vai eliminar, ou não é uma negação do esporte, mas colocar o esporte num processo de descentralização e de reforço e de afirmação de identidades culturais historicamente oprimidas e marginalizadas, né? Então, esses 2 processos eu considero fundamentais. Os processos mais de ordem superestrutural e mais imediata diz respeito aos dispositivos institucionais que têm sido testados, né, tanto pelos organismos mais internacionais, como os organismos nacionais, né, de punição individual, mas agora também coletiva, que diz respeito justamente a essa forma moral e essa forma mais jurídica de estabelecimento de punição contra o racismo, né? Então, essas 3 vias elas já têm acontecido, e uma que a gente precisa apreciar mais é o fato de que os atletas que têm se manifestado contra o racismo, eles têm se manifestado de forma muito solitária ainda, e com pouco auxílio e apoio da sociedade como um todo, né? Esses atletas eles precisam encontrar, inclusive na academia, se possível, formas e estratégias deles se organizarem e vocalizarem os seus interesses
dentro da prática esportiva, né? Ou de vocalizar de forma despersonalizada os seus interesses. Eu acho que essas 4 estratégias, elas ajudam a gente a pensar o esporte não como um fenômeno que precisa ser higienizado do racismo ou dos vícios sociais, mas um fenômeno que pode influenciar a sociedade, desempenhando papéis um pouco mais radicais do ponto de vista da necessidade de emancipação e autodeterminação social. Acho que é mais ou menos por aí que eu tenho identificado isso. Legal. É importante considerar, né, que o esporte não é um fenômeno independente das pessoas, né? O esporte e qualquer fenômeno social, né? Os fenômenos sociais são as pessoas, né? São as pessoas em relação umas com as outras, dentro de um certo campo, algumas normas, alguns interesses, algumas formas, né, de troca de relações de poder, enfim. Então, o esporte, ele é muito aquele texto do professor Jay Coakley, né, dos Estados Unidos, na Universidade de Colorado, do mito do esporte, né, do mito do esporte salvacionista. Exato. O esporte, e até tem um termo do professor David Howe, eu gosto muito dele. Hoje ele está no Canadá, mas na época dele da Universidade de Loughborough, na Inglaterra, que ele falava de uma pretensa asepsia moral do esporte, né? Como se o esporte tivesse essa asepsia moral. Isso, exatamente. E as pessoas, ou a sociedade estragasse isso, né? Mas não, o esporte somos nós, somos as pessoas que interagem com ele, e assim como a sociedade como um todo, e por isso que as questões estruturais influenciam tanto o esporte como outros campos. E é importante a gente pensar assim, porque mudanças dessas questões estruturais cabem não só às instituições, ao macro interferindo no micro, né? As instituições interferindo nas pessoas, mas as próprias pessoas que compõem tudo isso. Exatamente. Né? Então, achei que se abordar nessa perspectiva foi bastante interessante. Eu acredito que, se vale a pena, a gente foi educado por muito tempo nessa perspectiva, né? E tem uma frase, você deve conhecer, uma frase bastante fatalista, que é o seguinte: o esporte é racista porque a sociedade é racista. Numa lógica justamente de que esse fenômeno ele está a par da sociedade sendo vitimizado pelo racismo, né? Então, essa perspectiva do esporte enquanto última palavra moral, né? Enquanto lugar de práticas limpas e tal, a gente precisa abandonar ela e voltar para um processo mais humanizado e mais politizado do ponto de vista de interpretação desse fenômeno. Se, historicamente, ele foi utilizado como um instrumento de afirmação de uma determinada identidade cultural sobre outra, ele também influencia a sociedade no seu retorno, né? Porque nessas colônias onde o esporte ele foi utilizado como instrumento, você tinha também processos temerosos por parte dos colonos de implementação do esporte nesses lugares, porque, segundo os colonos, o esporte seria uma forma dos colonizados se organizarem contra as opressões que eles estavam sofrendo. Então, logo, o esporte ele não deveria ser aplicado ali. E aí tem uma parte, o próprio Pierre Coubertin, ele diz assim: eu sou a favor de inserir, de implementar esportes nas colônias, mas os esportes individuais, porque os coletivos a gente já viu que inspiram processos insurrecionais. Ele já viu isso, ele tinha visto isso na Inglaterra, e aí ele pega e fala assim: bom, então, nas colônias é interessante a gente aplicar os esportes individuais, o nado, as corridas, os saltos, né? Aí ele pega e fala numa parte assim, à exceção da esgrima. Né? Então, mesmo essas pessoas que defendem o esporte enquanto bastião da moralidade, né, e da higiene moral, essas pessoas entendem que o esporte ele pode servir também como instrumento de emancipação dos dominados. Então, logo, eles entendem e defendem a necessidade de uma implementação orientada pelo poder e não pelos dominados. Né? O que a gente precisa fazer é inverter esse processo.
Muito interessante, Neilton. Bom, vamos encerrar por aqui. Te agradeço pela disponibilidade, te agradeço pela participação, te agradeço também por levantar pontos. Eu acredito muito nisso, né? Da gente sempre pensar nas sutilezas, o que não está sendo percebido. Vai na perspectiva de Bourdieu, né? De desvendar as formas ocultas de relação, né? E de dominação também, enfim. Mas te agradeço por isso, a gente levantar sinais que merecem nossa atenção, que muitas vezes não são pensados, não são refletidos, que a gente nem percebe no dia a dia, e que vale a pena estarmos atentos, não só em relação ao racismo, como qualquer forma de relação social, e enfim, que vale a pena a gente sempre estar muito atento. Né? É isso, te agradeço pela participação, e ficamos aqui à disposição aí para próximas oportunidades. Obrigado, viu? Agradeço muito. Muito obrigado e parabéns novamente pelo projeto. Espero ter ajudado. Sem dúvida, foi muito bacana. Obrigado, viu? E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Até mais. Se você tem alguma sugestão de tema para a próxima entrevista, por favor, acesse o link do formulário na descrição do vídeo. Será um prazer contar com sua participação.